Meu nome é Moisés Moreira, eu tenho 18 anos, sou de Cascavel e eu passei no ITA. E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui com o Moisés e ele vai contar para nós como que foi a trajetória dele até a aprovação no ITA. Fala, Moisés, tudo bom com você? Seja muito Fala. bem-vindo. Eu queria te pedir, assim, para a gente te conhecer melhor, que você contasse, assim, para nós um resumo da sua história, desde quando você teve esse primeiro desejo de passar no ITA até o dia que você passou. Então, né, eu sou fã de exatas, assim, né, começou pela matemática, né, e aí eu fiz algumas Olimpíadas já, sim, e a princípio eu ganhei algumas medalhas, né, OBM, a de astronomia, a de física, e aí eu sempre gostei, né, só que, tipo, ganhei quando era menor, assim, e depois de um tempo eu fui acabando deixando, assim, não estudando tanto. Foi quando eu fui para a Semana Olímpica da UBM, que eu vi uns caras lá, ITA e não sei o quê. Eu falei, nossa, deve ser os caras bons aqui, né? Deve ser uma faculdade boa, né? Assim, aí eu fui ver, assim, realmente era boa. E aí eu fiquei, assim, desde o meu 8º ano, né? Acho que é 13 anos, eu fiquei com vontade de fazer o ITA. Só que eu não fui muito atrás, assim, fiquei, é a minha vontade. E aí tá, eu não estudei muito pro ITA, né? Eu era bom em exatas, tudo, mas não estudava especificamente pro ITA. E aí quando chegou no 3º ano, que eu fui estudar pro ITA, né? E eu comecei a estudar, assim, ver os exercícios, ver que tinha fórum, ver tem alguns materiais gratuitos, só que eu acho que me faltava era uma direção, assim, sabe? Eu não sabia o que fazer, às vezes eu perdia tempo, porque eu tinha que pesquisar alguma coisa que tinha gratuita, assim, e às vezes não era uma lista pequena, essas coisas, pouco exercício, e eu não tinha uma direção muito boa. E aí a minha mãe, ela viu e falou, e ela resolveu procurar um cursinho online, né? Porque eu tava no ensino médio ainda, tava aqui em Cascavel, e ela achou o quadro. Ela me falou do quadro, a gente viu, tem aprovação, eu conhecia por umas aulas gratuitas que disponibilizam no YouTube, eu falei, deve ser bom, né? Então a gente pegou o quadro, e eu comecei a estudar no quadro já em abril de 2019, né? Foi no meu 3º ano. Aí comecei a estudar. Eu estudava bastante, mas estudava mesmo, tipo, fiz muita lista, né? Fazia as listas do ITA e IME, as de AFA também, né? Via as videoaulas. E então chegou, né? Em dezembro, né? Eu fiz a prova do ITA e não consegui passar de primeira. Cheguei bem perto, eu fiquei a 0,2 na média de passar, tipo, é pouco, né? Mas teve até que bastantinha gente na minha frente, assim, tudo. Então eu falei, beleza, né? Não fiquei tão triste porque eu sabia que era difícil, fiquei feliz com o resultado, pra ser sincero. Aí agora em 2020, né, no começo do ano, eu queria saber, ia continuar em Cascavel, ia tentar ir para um lugar onde tem cursinho, né? Porque eu pensei assim, eu falei, tem gente que passa, né? Em 2019 já teve uns que passaram, né? Eu acho que é o 5º lugar, não sei, passou, foi do quadro. Eu falei, tem gente que passa. Acho que eu consigo passar também, se ficar no quadro, estudando em casa mesmo, e resolvi continuar no quadro, né? Acabou acontecendo a pandemia também, de qualquer jeito eu ia ficar em casa, né? Estudando online. Aí agora eu comecei só a estudar só pro ITA também, né? Não precisava dividir com ensino médio nem nada, era só ITA. Acordava de manhã, assim, não acordava super cedo, 6, acordava acho que mais pelas 7, assim. Depois que eu fui acordando mais cedo, né, mais pro fim do ano, porque eu tinha que acostumar, acordava bem cedo, né, então comecei a acordar mais cedo no fim do ano. E comecei a estudar, eu via videoaula de manhã, fazia as listas à tarde, né, sempre dando atenção para, mas que às vezes não é tão legal assim quanto exatas, dava atenção para linguagens, estudei bastante, fiz as listas, tive conversa com o tutor, né, o Daniel, acho que ajudaram bastante, assim, porque, como eu falei, lá em 2019 eu já não tinha muita direção. Quando eu entrei no quadro, eu tive a direção do que estudar, tipo, conteúdo bem segmentado, com listas boas, e o tutor ainda dava uma direção a mais além do quadro, para saber, tipo, o que às vezes você tem que acelerar, teu desempenho no simulado, assim. Então, foi muito bom, assim, né, que eu tava reclamando é que eu não tinha direção. Agora eu tive uma direção muito boa. Eu acho que ajudava a motivar, assim, né? Às vezes eu perguntava uma coisa aqui do ITA, assim, ele ajudava a esclarecer, coisa que eu não sabia direito. Somaram bastante, assim, para minha aprovação. Estudava até noite, eu acho que
acabava sendo umas 12 horas por dia, assim, de estudo direto, assim, sabe? E 12, 11 horas, mais que isso não. E chegou, né, agora no fim do ano, fiz a prova e, graças a Deus, fui aprovado. E deixa eu te perguntar uma coisa, Moisés. Você falou aí de várias coisas que aconteceram e tal, né? Que você mora numa cidade que é uma cidade grande até do Paraná, né? Mas ela não é a capital, né? E você chegou em algum momento até a pensar em sair daí. Então eu imagino que essa questão geográfica era uma coisa que te fazia refletir mais, né? Mas além dessa questão geográfica, eu queria que você compartilhasse com a gente, assim, quais eram os problemas que você enfrentava, lógico, em relação aos seus estudos, antes de você conhecer o método que você seguiu aqui estudando com a gente. Eu sempre fui, assim, bem dedicado nos estudos, mas acho que antes do quadro, às vezes eu não estudava tanto, né? Eu era um pouquinho, tipo, eu ia bem, assim, as coisas do colégio, né, do meu ensino médio, assim, eu estava satisfeito, indo bem, assim, tal. Eu não estudava muito, assim, aí o quadro ajudou bastante, estudar bastante, e eu comecei a fazer bem mais exercício quando eu entrei no quadro. Eu acho que para ITA e IME, assim, né, cada um tem o seu jeito, mas eu acredito que o exercício é essencial, né? Se aprender fazendo exercício. Então, foi coisas que eu comecei a fazer, estudar mais e também fazer bastante exercício para fixar bem ideia, estilo de exercício, essas coisas. Como que você compara, assim, o jeito que você estudava antes de conhecer o método do quadro e o jeito que você começou a estudar depois que você conheceu o método? Por exemplo, você sabe mais ou menos quantos exercícios você fazia por dia seguindo o método do quadro? Eu não sei, é bastante. Eu não tenho muita noção de quantos Uns 10? por dia. É. Era mais. E é Uns para... 20? Não, era mais. Porque as listas da AFA geralmente tinham umas 20 questões. Lista quadro tinha umas 15. E às vezes eu fazia, tipo, lista AFA e lista ITA e fazia mais linguagens. A linguagem dava mais umas 30, assim, umas 60 mais questões por dia. Você fazia pelo menos 60 questões por dia, então. Sim. E como é que foi o seu trabalho, assim, em relação a simulados, essas coisas? Quantos simulados você fez, você lembra? Eu não sei o número certo de simulados que eu fiz, mas foram bastante. Todo fim de semana, né, tinha simulado no quadro. Teve bastante ciclo ITA, bastante ciclo IME. Então, acho que é outra coisa, né? Eu esqueci de falar, mas são os simulados, né? Ajudaram bastante. Eu não tinha tanto essa frequência de fazer tanto simulado. E eu fiz bastante. E é bem legal o simulado, né? Para você ficar, assim, preparado. Tipo, ter que fazer a prova rápido, tudo. Porque, às vezes, querendo ou não, na lista você vai fazer mais lento, porque ele é um processo de fixação. No simulado já é um processo de treino, né? Tem que acelerar mais, que o ITA tem essa pegada, né? Você tem que fazer rápido a prova. E ele dá essa sensação bem legal, assim, de ter uma noção da velocidade da prova e tudo. E como é que era nas redações? Porque, por exemplo, o ITA, de uns anos para cá, 20% da nota é redação, né? Como que você trabalhou redação ao longo da sua preparação? Eu me preparei bem, assim, eu acredito. Não dá para ignorar, né? Tipo, né, linguagens, assim, eles, como você disse, compõem 20% da nota, redação, né? Além de que tem português e inglês, né, na primeira fase. Então, não ignorei. A redação eu fazia uma por semana, assim, muito conteúdo, assim, às vezes eu deixava, mas raramente, eu não gostava de ficar uma semana sem fazer redação. Fazia uma por semana, via as videoaulas, né, que eles faziam, pesquisava bastante sobre conteúdo. Além do conteúdo da redação que eu ia fazer, eu via alguns tópicos, tipo, às vezes tem mais proposta no quadro também, tipo, além da proposta que você vai fazer. Eu pegava essas propostas, e por mais que eu não ia fazer, eu dava uma pesquisada sobre elas para eu ter uma noção, né, tipo, de temas, de repertório, que o ITA gosta bastante, né. Foi assim minha preparação para a redação. Entendi. E você lembra quanto que você tirou em redação no ITA? No ITA eu tirei 6,5. Então foi difícil a redação, né? Foi difícil. Mas que também não é muito meu forte, né, assim. Assim, eu também não, né? Porque eu fiz o meu forte na redação, a galera não... Mas, por exemplo, como que você acha que seria o seu desempenho? Porque você fez uma redação por semana, e você tirou 6,5. Como você acha que seria o seu desempenho se você não tivesse feito uma redação por semana? Ia bem para baixo, né? Você tem que estar preparado para a redação ainda. O ITA, ele
exige demais na redação, assim, né? Então você tem que estar bem preparado, afiado. Uma coisa essencial no ITA é a velocidade. Você tem que ter a rapidez de fazer uma boa redação em pouco tempo, assim, sabe? Não super acelerar, mas fazer em um tempo consideravelmente rápido ali, porque ainda a redação cai no dia de física, né? E física geralmente é a matéria mais difícil. Esse ano eu acho que não tava, acho que matemática e química pegaram mais, né? Mas como ele cai com física, e física geralmente tá a mais difícil da prova, né? Então é bom você conseguir, às vezes, acelerar um pouco a redação para ter mais tempo de fazer física. Ao longo desse período aí que você esteve estudando, né, quando você chegou lá na prova, porque muita gente fala assim que para passar no ITA você tem que pegar conteúdo de vários lugares e tal, não sei o quê. Assim, quais conteúdos que você usava além do que você tinha disponível no quadro? Eu não gostei de pegar muito material desfocado, né? Mas esse ano eu peguei alguns. Eu peguei os livros uns livros bem famosos, assim, para preparação ITM, que é o livro do Renato Brito e o livro do Caio Guimarães, mas foi só isso mesmo, assim, eu fiz um pouco, né? Não sei se foi tanto essencial, assim, sabe? Mas com certeza ajudaram, né? Tudo que você faz ajuda, mas não foi tão essencial, assim. Ainda mais acho que as listas do Qualy se inspiram bastante, principalmente nesses 2 livros eu reparei, assim. Então, é bem legal. Na verdade, as listas a gente tira dos livros onde esses caras tiram os exercícios, né? Com certeza, né? É verdade. As listas tiram dos principais livros, né? Então, tipo, não é só do livro de um ou do outro livro, são vários livros que vocês com certeza pegam os melhores, assim, exercícios para aquela lista, né? Física era uma das que eu tinha medo, né? Por conta do ano passado, eu tinha tirado 4,2 em física, né? Em 2019. E aí eu tava assim, não, tem que dar uma fortalecida em física, né? Aí esse ano eu melhorei bastante em física e tal. O que aconteceu com sua nota de física esse ano? 8,3. Não, explica isso aí direito. Conta aí, você saiu de quanto para quanto? Conta essa parte de novo. Assim. 2019, ano né? passado, quando eu tinha feito. 2019 eu fiz a prova, né? A pior matéria foi física, né? 4,2. Esse ano eu resolvi estudar bastante, né? Física, focar em física, porque eu vi que era o mais difícil. Você tem que fortalecer ali o que você não tá muito bem, né? Eu estudei bastante física. E esse ano, do 4,2, eu saí do 4,2 e fui pro 8,3. Ou seja, você dobrou sua nota em física. Quase isso. Isso fez bastante diferença para você passar, né? Com certeza. Ainda mais porque matemática e química vieram muito pesadas esse ano. Eu esperava que matemática ia ser minha melhor matéria, porque foi ano passado, ao longo das listas, dos simulados, era sempre matemática. E aí veio esse ano pesado, matemática e química vieram muito pesados. E aí acabou sendo que física foi a minha melhor matéria. Física é a matéria que mais me encanta também. Física era a minha matéria favorita, sabe? A que eu mais gosto. Só que matemática era a minha melhor, né? Porque física é dificinho, assim. Quando você chegar lá no ITA, você vai ver, assim, que nos laboratórios tem muito experimento, né? Que a gente faz e dá para aplicar direitinho as coisas que a gente vê. Matemática no ITA existe uma grande diferença entre a matemática em termos de dificuldade, né? São tópicos diferentes, mas em termos de dificuldade, a matemática que você vê na graduação e do jeito que o ITA cobra é muito mais difícil do que no ensino médio, né? Então, às vezes, esse excesso de dificuldade deixa as pessoas até meio assim... As pessoas perdem um pouco do amor pela matemática, né? Mas a física não. A física, ela continua encantadora, assim. O nível... Mas não porque chega lá dentro o nível abaixa. É porque aqui fora o nível já é alto, entendeu? Igual você falou. Então, você já vem com o nível alto, pega muita gente que gosta de física, quando chega lá continua alto. Mas é bom, assim. Agora, deixa eu te perguntar. Você falou rapidamente... E eu queria que você explicasse um pouco mais, né? Como que você conheceu o quadro? E por que você resolveu dar um voto de confiança? Então, é que eu falei, né? Aquele que eu tava no começo do ano passado, não tinha muita direção para os meus estudos. E minha mãe, que me ajudou bastante, ela foi procurar, né, um cursinho online. Ela falou, deve ter um cursinho online, né? E realmente tinha. Ela procurou, assim, achou o Qualy. E aí ela me falou, né, do Qualy. E eu vi, assim... Já conhecia porque tem algumas aulas, né, que vocês disponibilizam no YouTube, de graça. Eu lembro que eu vi uns conteúdos lá. Tem aprovação, né? Aí tem a história dos alunos falando, que eu estudei só em casa, assim. Aí eu falei, não, mas se os caras conseguem passar estudando só em casa, acho que eu também vou conseguir, né? Eu acho que deu essa motivação, essa confiança de que
tem um trabalho bom, que é possível passar e que vai depender de você, né? Se tem gente passando, depende de você também que vai passar. E agora, outra coisa que o pessoal sempre fala, né? Porque quando você pensa em curso online geralmente é R$ 20 por mês, R$ 30 por mês. E o quadro, assim, não é o mesmo preço de um cursinho presencial, que é R$ 2.000 por mês, R$ 1.500 por mês, né? Desses que passam em vestibulares difíceis. Mas o quadro não é estudar no quadro não é a mesma coisa que comprar 1 quilo de banana na feira, né? Quando você e sua família foi discutir sobre essa questão do preço, como é que foi essa discussão? O preço a gente achou acessível, né? Graças a Deus a gente tem condição de pagar o quadro, né? E como eu tinha aqui em Cascavel, né, no meu ensino médio, eu tinha bolsa, tudo assim, né? A gente já não tinha muita despesa com educação, assim, né, nesses últimos anos, pelas minhas bolsas. E aí, como o quadro, como você disse, né, ele não é preço de banana, mas ele também não é super caro, assim, o preço eu acredito que seja acessível, pra gente foi, e a gente conseguiu pagar, assim. Eu fico meio, tipo, falando, mãe, não vai, sei lá, às vezes gasta muito. Assim, meus pais sempre gostaram de investir na nossa educação, né? Da minha e do meu irmão, assim. Então, eles fizeram sem medo, assim, porque eles sabiam que é o que eu quero, que é o ITA, né? E pagaram pra mim, assim. Entendi. Então não foi um grande problema, assim, não, nada que preocupou vocês, né? Ô Moisés, você tem outro irmão? Tem. Mais velho ou mais novo? Mais velho. E aí, seu irmão, como é que foi a reação da sua família quando viu que você passou no ITA? Todo mundo ficou feliz, né? Principalmente porque eu tava bem apreensivo, assim, meio nervoso, como eu disse, né? Matemática e química me puxaram tanto, assim, que eu fiquei assim, às vezes eu não vou conseguir passar, ou não sei o que, sabe? Eu tava meio nervoso por conta disso, assim, né? Apreensivo. E principalmente no dia, né? Dia que ia sair, né? Eu fui acordar 9 horas, né? Tava no site que eu saí às 10 horas da manhã. Acordei 9, né? Porque eles ligam, né? Tem essa da ligação, né? E eu tava esperando. E aí eles adiaram para 1 da tarde, né? Aí já dá mais tensão. E eu fiquei esperando. E eu achei que eles iam ligar de manhã. E passava amanhã. Aí depois da 1 eles adiaram para as 3 da tarde. E eu achando que eles iam ligar de manhã, já tinha passado meio-dia, assim. Eu comecei a ficar cada vez mais apreensivo, né? Às vezes eu não vou passar. Já era 2 da tarde, né? A gente foi almoçar um pouco mais tarde. Tava eu, meu pai e meu irmão, né? E eu ali com o celular perto, né? Meu irmão que lembrou ainda de ficar com o celular perto, porque eu tava sei lá, eu tava meio perdido. E eu tinha deixado, né, no meu quarto pra ir almoçar. E aí eu levei lá pra cozinha, tudo. E aí tocou, né? Aí quando eu vi o DDD 12, aí foi, nossa, veio o alívio, atendi, assim. E era o professor lá do ITA que falando que eu passei e tudo. Aí, nossa, aí também aliviou aqui em casa, né? Todo mundo ficou feliz. Eu liguei pra minha mãe avisando, ela ficou bem feliz. Eles vêm bastante, né? Esforçando bastante sempre. Algo difícil, que era o meu objetivo, eles ficam felizes junto comigo, né? Bastante. E assim, cara, esse negócio a gente fica com medo de não passar, né? Você falando, eu lembrei muito do dia que eu passei também, que eu acordei mais cedo e eu fui para um lugar que era o laboratório de informática lá do FMG na época, que eu também não podia ser contactado por ninguém, entendeu? Naquela época também não tinha celular direito, né? Eu sei que eu fui para lá e fiquei lá esperando, porque se eu não tivesse passado, eu ia ficar muito triste, né? E não queria, né, conversar com ninguém. E se eu tivesse passado, eu ia querer gritar muito, assim, então tinha que ser um lugar vazio. É uma coisa muito doida. A gente vai falar um pouco mais sobre isso ainda, mas antes eu queria te perguntar outra coisa. Que é assim, você já tinha feito algum treinamento, algum aprendizado, assim, pela internet, 100% online? Não. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. E como que foi o processo de adaptação, assim? Foi tranquilo? Teve alguma coisa, assim, no início que você sentiu dificuldade de se adaptar e que demorou um tempinho? Ou você já foi chegando e no primeiro dia já fez 60 exercícios e pronto? Pra ser sincero, eu acho que não tive problema para me adaptar. Eu tenho, acho que essa facilidade, assim, tipo, de me adaptar à matéria, ao jeito de estudar, assim, eu acho que eu tenho. Pra ser sincero, foi bem fácil a minha adaptação, foi tranquilo para mim. E como que era quando você tinha dúvida, assim, alguma matéria, alguma questão? Você tem um espaço, né, nos comentários, assim, de questões para conversar com os monitores, né, e você vai lá, coloca tua dúvida,
pode colocar a foto, assim, do que você fez, às vezes, assim, para conseguirem compreender, né? O que às vezes você não conseguiu, assim, entender. E foi tranquilo, assim. É porque também todo exercício já tem a resolução, né? Aí, às vezes, eu ficava com dúvida em alguma questão, mas vendo a resolução que eles disponibilizavam, né? Eu acabava, às vezes, tirando a dúvida, assim, sem precisar perguntar. E quando eu tinha, eu perguntava e eles respondiam, assim, aí ajudava, aí tirava a dúvida e tudo. E na redação, a devolutiva da redação, como é que era? É bem legal, né? Eles têm um espaço ali para você conversar, qualquer coisa, né? Se você alguma coisa que você não entendeu, alguma coisa que você, um ponto que você tem que melhorar, assim, eles conversam. Eles também marcam, né, os teus pontos positivos, os teus pontos negativos na redação, assim, né? É isso que tem meu problema, isso daqui é meu forte, isso investe mais teu forte, tenta melhorar teu problema, essas coisas. Entendi. Então quer dizer que para você foi tranquila a adaptação? Tranquilo. O aplicativo, assim, é bem fácil também, né? Tipo, é uma plataforma bem tranquila, assim, não tem muita dificuldade, tipo, um lugar obscuro onde você tem que achar é bem direcionado, assim, é bem fácil saber onde você acha as coisas, tudo tranquilo. Outra coisa que eu tenho curiosidade para te perguntar, e que eu acho que isso vai ajudar muita gente, assim, como que era a sua interação com a teoria? Porque os exercícios, eu imagino que você pegava lá e fazia num caderno, em alguma folha, alguma coisa assim, né? Mas e com a teoria? Como que você estudava a teoria? Eu via as videoaulas e eu anotava, né? Os professores estavam passando ali no quadro, eu anotava no meu papel, tudo, assim. Eu gosto de escrever para conseguir, acho que ajuda a fixar melhor. E também porque às vezes você vai, ao longo do ano, assim, esqueci uma coisa, esqueci um conteúdo, assim, aí você volta, assim, nas suas anotações, né, e volta para relembrar, assim, tudo. Então, eu gosto de anotar o que eu vejo no vídeo aula, tudo. Você tem alguma anotação aí que você fez das aulas que você pode mostrar pra gente? Eu vou tentar achar aqui as que estão mais bonitinhas, né, porque Não precisa ser mais bonitinha, não. As que você mais usava. de eletroquímica. Deixa eu ver aqui a mais bonitinha. Se você pudesse classificar as suas anotações, você enquadraria as suas anotações em qual das categorias que eu vou mencionar agora? A primeira categoria é obra de arte, digna do Museu do Louvre. A segunda categoria é super resumo, todo esquematizado, autoexplicativo, didático com cores. Ou categoria resumo tosco. Como que você colocaria? Acho que fica mais para resumo tosco. É porque eu brinco aqui com o pessoal, não sei se você já pegou que a melhor estratégia para anotar durante a aula é resumo tosco. Às vezes alguma coisa ou outra eu tento fazer mais bonitinho, assim. Principalmente porque dá para pausar, né, a videoaula. Então dá para você pausar, assim, anotar com calma, tudo. Mas também vai variando, né, de acordo com o período do ano, né? No começo do ano o caderno começa mais bonito, aí vai avançando o ano e vai ficando mais feio, né? O importante nessas horas não é a beleza, o importante é o resultado, né? E parece que deu certo essa estratégia sua aí. Depois que você já estava estudando, sei lá, alguns meses, né, com o método, quais foram os resultados que você começou a perceber para você quando você se adaptou ao método? Eu acho que de resultado eu posso falar assim, tipo, de como eu comecei a conseguir fazer exercício, como eu falei. Quando eu fui começar a estudar, assim, era muito difícil ir, assim, eu não tinha muita noção. E depois de alguns meses, assim, estudando, eu já vi que eu já estava conseguindo resolver exercício, assim, do ITA, aquele tipo de exercício de física você tem fazer um monte de malabarismo com incógnito, essas coisas, sabe? É quando eu comecei a ver que eu já estava fazendo coisa assim, eu falei, nossa, percebi minha evolução, assim, tipo, em relação ao conteúdo, em relação a fazer exercício. Na sua visão, qual que foi a grande transformação que o método que você seguiu trouxe para os seus estudos? Eu acredito que poderia colocar uma disciplina, assim, de estudo. Eu tendo que estudar bastante, né, eu comecei a ter essa disciplina de estudar sempre, estudar, tipo, sem muita distração, focar mesmo, ficar meio longe do celular, não ficar vendo o celular assim frequente, porque isso eu acho que atrapalha bastante mesmo. Teve alguma coisa que você precisou abrir mão para estudar, do seu tempo livre para você poder estudar? Muitos estudantes, quando
estão se preparando para um concurso difícil, assim, antes de começar a se preparar, na verdade, eles têm medo de ter que se enclausurar e nunca mais poder fazer nada, não ter tempo para lazer, não ter tempo para, enfim, para as coisas que importam. E eu queria saber se isso foi o tipo de coisa que aconteceu com você, entendeu? Não, eu particularmente não senti, não tive problema nenhum. Eu acho que eu saía um pouco mais, jogava também um pouco mais no fim de semana. Aí quando eu comecei a estudar, eu dei uma diminuída nisso, mas não parei com isso. Eu acho que é até essencial que você tenha um período de descanso a cada semana, assim, você tem um período, tipo, mesmo que às vezes seja meio curto, de descanso, assim, para dar uma reanimada. No domingo também, como eu falei aqui no começo que eu usava umas 12 ou 11 horas, no sábado eu estudava já um pouco menos e no domingo eu estudava ainda menos. Na sua visão, qual foi o grande segredo da sua aprovação? É a disciplina de estudo, né? Estudar, acordar num horário bom, não ficar se distraindo muito. Quando você está estudando, tem que estar estudando, assim, não é parar a cada tempinho para ver o celular ou para ver uma coisa. Eu acho que é muito essencial essa disciplina de estudo, algumas horas em sequência, assim, estudando, porque numa prova, obviamente, você vai precisar de muita concentração, então você já tem que estar acostumado a ficar bem concentrado em casa, não ficar se distraindo com uma coisa ou outra. Acho que a disciplina, né, a persistência, assim, foram essenciais, assim, para a aprovação. Como que o método que você seguiu aqui te ajudou nesse processo, da disciplina até a aprovação? Esse método do quadro, ele me ajudou a ter mais a disciplina, né, assim, tendo o material, assim, tendo o tutor, por exemplo, ele passava as metas que eu tinha, né, que eu cumpria a cada 2 semanas, eu conversava com ele, e para cumprir as metas eu precisava ali da disciplina, né, precisava do foco, de fazer as listas, tinha um planejamento de quantas listas eu teria que fazer por dia para conseguir alcançar a meta que ele tinha passado, então, foi isso, assim. Eu queria que você descrevesse um pouco assim, a sensação de ter sido aprovado no vestibular que você queria. É muito bom, né? Demora um pouquinho de tempo para cair a ficha, assim, né? Agora já tá caindo a ficha, principalmente por conversar com os veteranos, de entrar nos grupos, aí já vai caindo mais a ficha, mas, nossa, é muita felicidade, né? Tipo, depois de ficar 2 anos, assim, estudando, quando recebe a ligação, alivia, assim, nossa, fica feliz, você fica o dia inteiro animado, assim, depois, eu ainda tô animado até agora, né, assim, tipo, parece que só vai passando o dia, assim, você nem sabe o que tá acontecendo direito, assim, de felicidade, assim. E quais são suas expectativas agora, daqui para frente? Quais são os seus planos? Eu sei que eu chegar lá eu vou ter que estudar bastante ainda, né, talvez, acho que até mais, né, do que estuda para entrar, e, eu planejo, né, chegar lá, ver tipo, porque aqui você vê bastante matemática, física, quero chegar lá, assim, para aprender também, né, engenharia, para ter uma noção para trabalhar essas coisas, para conseguir fazer alguma coisa, assim, às vezes fazer um projeto, assim, eu vejo que o ITA tem bastante iniciativa, assim, em questão de algumas áreas, tudo, né, então planejo aproveitar bastante esses negócios. Igual eu queria te fazer uma pergunta difícil, tá? Bem difícil mesmo. Acho que talvez a pergunta mais difícil que você vai ter que responder nesse contexto do ITA. Mais difícil que qualquer questão. Como que o ITA encaixa no propósito que você tem para sua vida? Ou seja, para que você quer fazer o ITA? Tem algum plano já? Eu vejo o ITA como um lugar, assim, bem valorizado aqui dentro do Brasil, né? De excelência, assim, em engenharia, e que eu acho que o principal é a oportunidade, né, que ele abre, assim, de mercado de trabalho, essas coisas, de como o aluno do ITA chama atenção. Inclusive, você fez algumas, ao longo do ano, você conversou com os ex-alunos do ITA, né? Aí eu vi, assim, os caras que, estão bem na vida, assim, se deram muito bem em questão de trabalho, tudo. Isso dava mais um gás, assim, né? Não, vai ser eu, assim, aí tinha que estudar. Então eu vejo, assim, o ITA principalmente para abrir, assim, bastante para o mercado de trabalho e tal. Você mencionou aí que você foi almoçar com seu pai, né, e seu irmão, você mencionou que sua mãe foi atrás do cursinho. Qual que foi o papel da sua família nesse processo? Eles sempre me apoiaram, né, assim, eu acho que é muito bom ter o apoio da família, assim, eles colaborando com você. Tem bastante coisa que você tem que fazer, além de estudar, né, e tudo que eles conseguiam, tipo, de me ajudar para que eu conseguisse só estudar mais fácil, assim, eles faziam sempre, eles não pouparam esforço, nem nada, assim, para me ajudar.
Eu acho que eles têm um papel essencial, assim, né, no apoio, no suporte, assim, com certeza. Muito bacana, Moisés, muito bacana a sua história. Muito obrigado por você veio aqui participar com a gente. E eu já vou me despedindo, mas eu queria saber se você gostaria de deixar alguma mensagem aí para aquelas pessoas que têm o sonho de estudar no ITA ou fazer medicina e, poxa, estão enxergando alguma dificuldade. O que você diria para as pessoas que têm esse sonho e que também têm algum obstáculo? Eu diria que tem que confiar em si, né? 2020 foi o que eu vi que eu tive que confiar em mim, que eu acreditei em mim, que eu conseguiria estudando, que eu conseguiria passar fazendo cursinho online, eu acreditei que eu ia conseguir passar, que eu consegui passar, e eu acredito que você acreditando em você mesmo, assim, vai conseguir passar também, seguindo um método, tendo uma disciplina de estudo, todo mundo é capaz, assim, só precisa querer ir atrás e acreditar em você mesmo. É isso aí, Moisés. Muito obrigado e que você tenha muito sucesso aí nos próximos passos. Aproveita bastante lá o ITA, que você vai se divertir bastante. Grande abraço para você, um grande abraço, pessoal. Até logo.